século XI ao século XV, intensificando-se com o fim das invasões bárbaras e as cruzadas. A partir do século XI, com a melhora das técnicas agrícolas, a produção aumenta e, consequentemente, há um excedente de produção que era vendido. E com o resultado das vendas, compravam-se outros produtos que vinham de regiões vizinhas. A partir de então, começam as feiras. Estas realizavam-se normalmente em cidades e vilas, de preferência em cruzamentos para facilitar o acesso dos comerciantes, com um período de 15 dias a um ano e duração de vários dias. Havia um deslocamento de mercadores a nível interno e externo. Dessa forma, a variedade de produtos era grande. As feiras geralmente eram realizadas em períodos de festas religiosas, servindo assim de peregrinação e romarias. Havia uma grande diversidade cultural, a arte de encantar serpentes, danças do ventre, malabaristas, acrobatas, torneios de cavalos, treinos com arcos, teatro, jogos interativos, além de diversos idiomas. As feiras funcionavam como compra e venda de produtos diversificados. Atraíam comerciantes, banqueiros, artistas, compradores e vendedores. Compravam e vendiam de tudo: especiarias, tecidos de algodão, seda, lã, tapetes indianos, perfumes, louças de cerâmica, vinagre, mel, joias, cereais, frutas e até moedas de trocas. Meados do século XIV foi uma época marcada por muita dor, sofrimento e mortes na Europa. A peste bubônica, que foi apelidada pelo povo de peste negra, matou cerca de 1/3 da população europeia. A doença mortal não escolhia vítimas. Reis, príncipes, senhores feudais, artesãos, servos, padres, entre outros, foram pegos pela peste. Nos porões dos navios de comércio que vinham do Oriente, entre os anos de 1346 e 1352, chegavam milhares de ratos. Estes roedores encontraram nas cidades europeias um ambiente favorável, pois estas possuíam condições precárias de higiene. O esgoto corria a céu aberto e o lixo acumulava-se nas ruas, além das necessidades fisiológicas que eram feitas em qualquer lugar. Rapidamente, a população de ratos aumentou significativamente. Estes ratos estavam contaminados com a bactéria Pasteurella pestis, e as pulgas destes roedores transmitiam a bactéria aos homens através da picada. Os ratos também morriam da doença, e quando isto acontecia, as pulgas passavam rapidamente para os humanos para obterem seu alimento, o sangue. Após adquirir a doença, a pessoa começava a apresentar vários sintomas. Primeiro, apareciam nas axilas, virilhas e pescoço vários bulbos, bolhas de pus e sangue. Em seguida, vinham os vômitos e febre alta. Era questão de dias para os doentes morrerem, pois não havia cura para a doença e a medicina era pouco desenvolvida. Vale lembrar também que, para piorar ainda mais a situação, a Igreja Católica se opunha ao desenvolvimento científico e farmacológico. Os poucos que tentavam desenvolver remédios eram perseguidos e condenados à morte, acusados de bruxaria. A doença foi identificada e estudada séculos depois desta grande epidemia. Relatos da época mostram que a doença foi tão grave e fez tantas vítimas que faltavam caixões e espaço nos cemitérios para enterrar os mortos. Os mais pobres eram enterrados em valas comuns, apenas enrolados em panos. O preconceito com a doença era tão grande que os doentes eram muitas vezes abandonados pela própria família, nas florestas ou em locais afastados. A doença foi sendo controlada apenas no final do século XIV,
com a adoção de medidas higiênicas nas cidades medievais. Conclui-se que, durante o período medieval, as doenças faziam parte do cotidiano das pessoas. Os doentes aceitavam que tinham que conviver com elas, principalmente porque eram pecadores e precisavam se redimir dos pecados cometidos. Conceito este introduzido pela Igreja Católica da época, que detinha o poder tanto religioso, social, econômico.